Olá pessoal, eu sou o professor Peruca e essa é a 17ª aula da matéria de Teoria de Voo do Avião. O assunto de hoje é a estabilidade direcional. Vamos lá? Estabilidade direcional é a estabilidade em torno do eixo vertical. Se um avião tiver o nariz desviado para a direita, poderá apresentar três diferentes comportamentos como se segue. Então, nesse caso, a aeronave estava realizando um voo, teve o seu nariz direcionado para a direita, ou seja, sofreu o efeito de uma força desestabilizadora, e aí, naturalmente, ele retorna à condição de equilíbrio original. Então, a gente diz que, nesse caso, ele é estaticamente estável. Então, o avião tende a retornar ao equilíbrio inicial. Por sua vez, se sob o efeito da mesma força desestabilizante ele mantiver-se dentro de uma nova condição de equilíbrio, ou seja, se ele adota uma condição de equilíbrio diferente daquela que ele estava anteriormente, a gente chama então isso de estaticamente indiferente. Então, o avião mantém o desequilíbrio inicial. E, por finalmente, se ele tende a ampliar ainda mais esse desequilíbrio, a gente diz então que ele adotou um comportamento estaticamente instável. Então o avião tende a ampliar o desequilíbrio original. Então é aquela mesma ideia, né? Quando uma aeronave está realizando um voo, se ela recebe uma rajada de vento, ela se desequilibra, ela tende a voltar à condição original, a gente chama isso de equilíbrio estático estável. Se ela manter uma condição de equilíbrio, mas diferente da posição original, ele é indiferente. E se esse desequilíbrio tende a ir aumentando cada vez mais, então ele é estaticamente instável, tá? É sempre essa a ideia. Vamos analisar quais são os fatores que influenciam a estabilidade direcional. Isso aqui é uma questão interessante, pessoal, porque sempre cai nas provas, eles costumam misturar a estabilidade lateral com direcional, tá? A gente viu que na estabilidade lateral são 5 fatores que afetam a estabilidade lateral, né? Aqui no caso, a estabilidade direcional, 2 daqueles 5 fatores também atuarão na estabilidade direcional, que são o enflechamento e o efeito de quilha, tá? Então, o enflechamento e o efeito de quilha, eles atuam tanto na estabilidade lateral quanto na estabilidade direcional. E como é que isso acontece? Quando o avião com asa enflechada sofre um desvio para um dos lados, ele vai derrapar, né? Ficando com uma das asas mais exposta ao vento relativo do que outra, gerando assim mais arrasto. Isso cria uma guinada que pode corrigir a derrapagem ou não, dependendo do tipo de enflechamento. Então, novamente, se nós pegarmos aqui uma aeronave de asa enflechada, se ela estiver realizando um voo e ela sofrer um desequilíbrio, ela avança uma das asas e esse avanço vai provocar uma redução no enflechamento, né? Muda a direção do vento relativo, aumenta-se o coeficiente de tentação e junto vem o aumento do coeficiente de arrasto, né? Que a gente estudou aí em aerodinâmica. Então, o resultado é que esse arrasto sendo aumentado, naturalmente, ele vai puxar a asa para trás. Então, esse efeito que ele tem de trazer a asa para trás acaba ajudando aí na estabilidade direcional. Lembrando que isso será verdadeiro desde que ele tenha enflechamento positivo, que é o que a gente tem aqui nessa asa, tá? Caso o enflechamento seja negativo, o efeito será exatamente o contrário. Portanto, sempre que uma aeronave tiver o enflechamento positivo, ele terá a sua estabilidade direcional aumentada. Se o enflechamento for negativo, a estabilidade direcional será reduzida, tá? Então, nessa imagem aqui, novamente, a gente tem que